Sabe quem vai participar do programa com a gente? Quem? Marcelo Beckler. Olha aí. Marcelo Beckler, para falar da Espanha, né? Olha lá, ele vem. Seja muito bem-vindo, então, Marcelo Beckler. A gente vai começar a falar um pouquinho dessa Euro, né? Então, já quero te ouvir. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. A gente falou muito essa questão de processos, né? O De La Fuente é um cara que trabalhou também nas categorias de base, que conhece muito bem essa molecada. Qual que é o tamanho, né, desse título para a Espanha depois de todo esse processo e até um determinado momento, uma seleção que foi tirada ali como chacota em um determinado momento, que nunca mais teria uma geração muito boa como foi campeã de 2010, enfim. Qual que é o tamanho desse título hoje que representa para essa Espanha? Seja bem-vindo, Marcelo. Tudo bem, meu povo? Muito bom dia para vocês. Muito obrigado pelas palmas. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Então, né? Tá bom. Tem um ícone de multado aqui, não sei o que é. Cara, é um título surpreendente para a própria Espanha, tá? Aqui, antes da Euro, os espanhóis, a imprensa, a torcida, não esperava que esse time fosse dar a liga tão cedo. Então, surpreendeu muitos jovens, né? É normal que o jovem seja inconstante, acelerado demais e tal. O Lamine Yamal ainda tem uns banhos intermináveis. Enfim, o normal seria que esse time oscilasse durante a Euro e que não vencesse. A Espanha ganhou 7 jogos, é a primeira seleção a conseguir vencer uma Euro vencendo as 7 partidas. A França foi campeã com 100% de aproveitamento, mas com 5 jogos. Para ser campeã, a Espanha precisou vencer todos os campeões mundiais europeus. Ganhou da Itália, da Alemanha, da França e da Inglaterra. Só não ganhou dela própria, da Espanha. E eu acho que é muito importante para eles aqui por 2 motivos. Um futebolístico e prático, que é a Espanha escolheu apostar em um estilo de jogo, uma forma de jogar, que é bom a gente não fazer confusão, vem antes do Barcelona do Guardiola, tá? Eu sei que o torcedor normalmente pensa, bom, aquele Barcelona do Guardiola, a Espanha era aquele time menos o Messi. A Espanha ganha a Euro de 2008, com muitos jogadores do Barcelona, mas era uma Espanha do Marco Senna, do Santi Cazorla. Era uma Espanha diferente da que vai ganhar a Copa de 2010, que é bem parecida com a que ganha depois a Euro de 2012. E depois ela muda até o técnico, né? Primeiro é o Luiz Aragonês, depois é o Vicente Del Bosque nas 2 Euros seguintes. Mas ela escolheu uma forma de jogar que já era de 2008, posse de bola, jogar em espaços curtos. Não são normalmente, até essa geração é um pouco diferente, mas aquela não era uma geração física, então não dava para fazer jogos de ida e volta, tinha que ser realmente um jogo mais controlado. Ela escolheu e ela apostou. E ela apostou nas boas e nas más, né? Você estava falando aí, Vitor, desse período que foi chacota, a Espanha passou 12 anos, entre 2012 e 2024, com resultados de medianos para ruins, para vexatórios, tipo tomar 5-1 de Países Baixos e cair na primeira fase da Copa do Mundo do Brasil, continuando apostando no estilo, tentando fazer modificações, adaptações e adaptar expectativa e realidade. A expectativa desse time na Euro era semifinal, porque o que se pensava que era as quartas de final esse time tem cancha para chegar. Nas quartas de final pode fazer um bom jogo e passar de alguém, mas é muito difícil que se pegar uma das favoritas que faça um bom jogo e passe e que depois faça um bom jogo e passe de novo na semifinal, que repita 2 ou 3 vezes um grande jogo contra uma grande seleção. Porque é um início de trabalho, são muitos jovens. Então, o processo aqui era mais importante do que ganhar nesse momento. Era muito importante que esse time amadurecesse, que melhorasse, que voltasse a jogar bem pensando na Copa do Mundo de 2026. E antes disso conseguiu ganhar um título com todas as vitórias e passando por todos os campeões. E aí tem um outro lado que é um pouco mais social, que é um time de 2 atacantes negros, filhos de imigrantes. Aqui na Europa, em geral, a gente tem um problema muito grande hoje, que é como os imigrantes são vistos pela população local, ou que está há mais tempo, né? Porque o Lamine Yamal e o Nico Williams são nascidos na Espanha. O fato de ter só no time titular um jogador do Barcelona e um jogador do Real Madrid também gerou menos divisões. A Espanha, por um tempo, foi dividida entre Sérgio-Ranismo e Piqueísmo, por assim dizer, né? Entre os que adoravam o Sérgio Ramos e por isso tinham que odiar o Piqué, e os que gostavam do Piqué e por isso tinham que odiar o Sérgio Ramos. Dessa vez não existe essa divisão. E o time que cedeu mais jogadores para a seleção da Espanha, campeã de tudo, foi a Real Sociedad. Aí depois o Barcelona cedeu 4 jogadores e o Atlético Clube de Bilbao 3, assim como o Real Madrid. Então é uma seleção multiclubes, multicultural, que não divide o torcedor. Aqui em Barcelona, que é uma cidade extremamente dividida, ontem eu vi buzinaço, gente na janela comemorando os gols. Só ontem montaram um telão por aqui e ficou lotado. Eu tive amigo que foi na cidade do lado, porque o telão da Praça Central aqui, a Praça Catalunha,
não tinha mais como entrar às 4 horas da tarde, meus amigos foram para Badalona, que fica aqui do lado, para assistir o jogo. Enfim, serviu para unir o povo, serviu para divertir as pessoas sentindo orgulho da seleção da Espanha, para reafirmar um estilo e ainda para que jogadores muito jovens sentissem esse gosto de ser campeão. Um menor de idade ainda, como é o caso do Lamine Yamal, e o Nick Williams, que fez 22 anos essa semana, que já tinha sido campeão também, né, durante a temporada, porque ele ganhou a Copa do Rei da Espanha com o Atlético Clube. Qual que é o erro que a gente não pode cometer no sentido de, é um time jovem ainda, é um time promissor, até como o Marcelo Beckler falou, não era o plano ali, o planejamento ser o campeão, né? A ideia era outra. Porque esses caras ainda podem oscilar. E aí a gente vai chegar e falar assim, tá vendo? Ali foi algo fora da curva. Mas qual é exatamente a pergunta? E deveria qual que é o cuidado que a gente tem que ter, até como imprensa também. Deveria ser ainda mais jovem, né? Porque em tese o Gavi e o Pedri eram titulares do time, né? Acabaram se machucando, então poderia ser até mais jovem do que foi, né? Eu acho que o principal ponto, talvez a principal... Não é nem lição, porque assim, culturalmente é tudo muito diferente, cara. Assim, a gente tá falando e não dá para dissociar o país da maneira de pensar futebol. Então são coisas diferentes. Não dá pra gente querer chupinzar o modelo, o estilo e a regra e achar que vai ser igual. Mas eu acho que tem coisas que dá pra gente não repetir. Ou dá pra gente não fazer, né? Que é queimar os jovens e os caras que são claramente bons. Não dá pra gente jogar no lixo e achar que não funciona porque ainda não ganhou Rodrigo, Vini, Endrick e vários outros. E daqui a pouco vai ser o Estevão, que se tiver uma estreia discreta, não quer dizer que ele não funciona. O Yamal, ele até o jogo contra o Brasil, que acho que dos jogos que eu tinha visto, tinha sido o grande jogo da carreira do Yamal, tinha sido o jogo contra a seleção brasileira. Ele tinha momentos no Barcelona, mas o grande jogo, acho que o que furou, pelo menos aqui foi o que furou bolha, foi o jogo contra a seleção. Depois ele fez alguns outros e acho que a Eurocopa é o grande momento dele. Mas pode ser que na próxima temporada ele oscile de novo. E tá tudo Pode certo. ser. Até pelo clube, né? Exato, e tá Como tudo bem. oscilou em vários jogos no clube, o Marcelo Beckler cansou de falar que... Mas aqui a gente não aceita. Eu acho que isso é que a gente não pode fazer. E a gente não pode pegar talentos, caras que são claramente bons e achar que não serve para a seleção. Isso aqui, por exemplo, o Vini ainda deve uma grande competição pela seleção. Deve, ele não foi bem na Copa América. Eu acho até que ele foi bem na Copa. Depois do Casemiro, eu acho que ele foi o jogador que mais ativou. Mas o Brasil não ganhou, isso ficou esquecido. Hoje, querer diminuir a importância, o valor do Vinícius é de uma insanidade que eu acho que nenhuma outra nacionalidade faria. Ter o seu claramente candidato a melhor do mundo. Você pode não achar o Vinícius o melhor do mundo, tudo bem. Achar que ele não concorre a melhor do mundo é ignorar a realidade, e aí você não pode fazer isso, porque ele é candidato. De novo, você pode discordar. Já tivemos outros melhores do mundo, melhores que ele. Beleza, não é essa a discussão. Ele é um candidato a melhor do mundo, ponto. Nós temos um candidato favorito a melhor do mundo que tem uma parcela das pessoas querendo descartar e achar que ele não serve para a seleção. E é doideira. E o Vitor lembrou, nós já cometemos esse erro várias vezes com outros jogadores. Eu lembro, o Sávio passou por isso, em parte. E deu azar também, né? Porque pegou um período, uma Olimpíada, que queimou uma galera, inclusive ele. Mas o Rivaldo... O Rivaldo saiu queimado da Olimpíada de 96. O Rivaldo saiu e era como... Só pontuando... Vai lá. Não, tem um ponto antes disso, que eu até queria perguntar pro Marcelo, já que ele tá lá. Acho que ele tá. Tá, como é que não tá? Então, ele tá lá e obviamente acompanha muito a seleção brasileira e por óbvio, a espanhola muito de perto. Por que lá existe um ambiente muito favorável e muito tranquilo para que um jogador de 17 anos, 16, 17 anos, seja titular junto com o Pedro, junto com o Gavi? E aqui a gente, por exemplo, o Endrick, que acho que para todo mundo aqui estava meio que pedindo passagem, teve esse cuidado de não, tá muito novo, segura. O Estevão, também não vou ficar adivinhando, mas eu acho muito pouco provável que ele seja o titular da seleção brasileira daqui a 2 jogos da seleção brasileira. O que provavelmente, se o Estevão estivesse na Espanha, talvez ele estivesse lá no grupo, ou perto de ir ali para a Eurocopa. Por que aqui é uma coisa tão disruptiva a gente ter um titular da seleção brasileira com 16, 17 anos, e aí é uma coisa que parece tão natural? Cara, você sabe o porquê é interessante, né? Assim, que existe, né? É o que o Formiga estava falando e tal. No Brasil a gente destrói os jogadores e aqui eles cuidam dos jogadores, né? Protegem, cuidam, mimam, passam pano, né? Quando o cara faz 3, 4, 5, 10 jogos mal, o Lamine Yamal jogou mal muito tempo. Pô, o Ansu Fati,
tem 21 anos. O Ansu Fati não joga bem há 4 anos. Todos esses recordes de precocidade que o Lamine está quebrando agora, ele está quebrando vários deles do Ansu Fati, porque teve uma lesão muito séria e nunca mais voltou. Até hoje, todo mundo tem muito cuidado para fazer qualquer crítica ao Ansu Fati, porque ele ainda tem 21 anos e ele ainda pode chegar. O porquê, Simões? Eu acho que é porque eles não têm a abundância que nós brasileiros temos. Então, para nós brasileiros, por exemplo, está chegando o Estevão, que acabou de fazer 17 anos, tem 3 meses. O Savinho tem 19, e o Rodrigo tem 23, e o Rafinha tem 27. Cara, a gente tem da posição do Estevão, um que vai jogar no Manchester City, um que joga no Real Madrid, um que joga no Barcelona. E a nossa expectativa para ganhar já é o dia 17, que daqui a 1 ano e pouco vai tá no Chelsea. Então, como a gente tem muito, a gente tem tanta pressa para que as coisas... A minha visão, a gente tem tanta pressa para que as coisas deem certo que a gente não cuida. A gente não cuida. Aqui, cara, por que o Lamine Yamal está? Porque eles tinham medo de perder para Marrocos, então tinha que, rápido, coloca 3 vezes em campo para que ele não possa ser convocado por outra, por isso ele foi convocado muito cedo. E depois porque não tinha outro. Então, pô, se não fosse o Lamine Yamal, o reserva da ponta direita da Espanha era o Ferran Torres. Então, o Lamine Yamal foi jogando e, cara, não pode massacrar o Lamine Yamal, porque se ele der errado, vai ser quem? Perfeito. Sabe? Então, existe um cuidado com os seres humanos, com os profissionais, e entender os processos que no Brasil a gente acha que a gente não precisa ter, porque, cara, o Ronaldo apareceu com 16, o Romário apareceu com 17, por que o Endrick tem que aparecer aos 19? E no Brasil a gente tem o costume de falar, jogador quando tem 22 anos e aparece, porque tem alguma coisa de errado. Você não tinha aparecido aos 17. Né? Nós, imprensa, falamos isso. Então, o cuidado que existe aqui, o porquê, né? Por que no Brasil tem essa pressão e aí não tem? Porque aqui existe um cuidado, porque tem menos jogadores e eles precisam cuidar desses jogadores. Eu acho que isso matador, velho. Aqui é o pecado do excesso. Você imagina se a gente garimpasse, é porque onde a gente pega, tem muito ouro, tu vai errar, vai pipeta pra todo lado, mas vai sobrar um monte ali ainda. E principalmente porque não tá ganhando. Assim, eu tava até, na hora que o Marcelo tava falando, eu tava aqui com a cabeça baixa olhando aqui pro celular pra ver se eu achava um tweet que eu não conseguia achar, não sei quais palavras eu tenho que colocar, porque eu fiz um tweet quando o De La Fuente convocou a seleção espanhola. E tava lá aquele artezinha da Espanha e tudo mais, com o nome dos jogadores, e eu fiquei estarrecido. O tweet deu muitas respostas. Eu não consegui pegar aqui. Eu fiquei estarrecido com um nível de resposta dizendo: e esse time não tem um jogador que preste, eu não queria nenhum desses daí, tudo. E foi essa percepção, assim, estou falando aqui, tweet, meu público majoritariamente brasileiro, então estou imaginando que quem respondeu foi brasileiro, né? Então, assim, e isso me chamou muita atenção. Porque eu falei, cara, beleza, não é um nome que tinha Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Davi Silva. Xavi, Iniesta e Xabi Alonso que também foram construídos e forjados na vitória. Porque exatamente. Se pegasse esse tweet lá da Euro de 2008, talvez falasse a mesma coisa. Até porque tinham feito uma grande primeira fase em 2006, tinham caído tomando um totó da França. Mas fiquei espantado com o nível de resposta dizendo: essa seleção não chega a lugar nenhum, porque só tem perna de pau e não sei o que. Muita gente. Então, assim, acho que isso é um pouco dessa lição do que a gente falou no primeiro bloco lá antes do Beckler estar aqui, e que o Beckler tangenciou também no coisa dele, que é: hoje você precisa do individual, claro, mas o coletivo tá jogando o individual muito para cima. E hoje o Brasil não tem um coletivo. Não é isso? O Brasil não tem um coletivo. Você sabe o que eu acho? Então assim, não sei se essa discussão teve aí, de olhar a escalação e não se impressionar com grandes nomes, ô Beckler. Acho que sim, e até, assim, talvez não com desrespeito, que as redes sociais são próximas delas, né? Mas quando aqui não se considerava que a Espanha poderia ser campeã, ou que seria uma grande surpresa, era por uma falta de hierarquia mesmo, né? O atacante é o Morata, que terminou muito mal a temporada, o reserva é o Rossello, que é muito mais um talismã. E no meio-campo você tinha menos dúvidas com o Rodri, mas o Pedri é fisicamente instável. E o Fabian Ruiz foi de altos e baixos na temporada no Paris Saint-Germain, o Laporte estava na Arábia. Existia também essa dúvida. Sobre isso do coletivo e do individual, tinha aqui uma discussão de que tinha que jogar o Grimaldo e não o Cucurella. E, individualmente, o Grimaldo terminou a temporada com, acho que 30 participações em gols no Leverkusen, entre gols e assistências, né? Jogava num... Foi double-double, ele jogava meio ponta, meio atacante, né? Foi double-double. Ele fez 13 e 11, se eu não estou enganado. Não, 13 e 16, eu acho. 13 e 16, eu acho. 13 gols e 16 assistências, eu acho. E o Cucurella é muito mais discreto. Agora, para que funcione,
para que você tenha um lateral que vá dar bote, roubar a bola, morder e marcar e tal, e para que a engrenagem funcione, você tem que colocar um jogador que talvez seja pior, que brilhe menos, que salte menos aos olhos, para colocar um cara que vai ser operário, o Fabián Ruiz. Começou a Euro com o Rodrigo, Pedri e Fabián Ruiz. Podia ter sido Rodrigo, Pedri e Dani Olmo. Colocava o Fabián Ruiz, que para mim foi um dos melhores jogadores da Euro, até começou melhor, acho que terminou mais normal, mas começou brilhando muito. O Fabián Ruiz, ele acorda de manhã, ele se olha no espelho escovando o dente e fala: hoje como que eu posso ajudar meu time? Você precisa desses caras também. Quando você tem uma ideia do que você quer fazer, você vai colocando os caras dentro da sua ideia. E eu acho que por isso que a Espanha sai reforçada. Porque ela tem uma ideia, ela aposta nela e ela tenta desenvolver. Quando a cada derrota você queima a casa e você tem que começar tudo do zero, é muito difícil, cara. Porque você tem 2 anos para encaixar as coisas. O Brasil, por exemplo, perdeu 2 anos. A indefinição de treinadores e tal. Então você tinha que construir uma casa em 20 dias. É isso aí mesmo. Essa decisão, por exemplo, não é nova. Na Copa de 70, o Brasil escolheu tirar o Marco Antônio da lateral esquerda, que era um cara tecnicamente muito capacitado, para botar o Everaldo, que não tinha toda a capacidade, mas capacidade técnica individual, mas cumpria bem o papel e liberava, por exemplo, o Carlos Alberto Torres do outro lado. Isso acontece em 1970. E que você tem uma questão tática, né, para melhorar o individual. Claro. Uma seleção que tinha craque a rodo, mas que funcionava coletivamente muito bem e que foi se preparar fisicamente para engolir todo mundo no segundo tempo. A gente vê a diferença na final de ontem. Não era uma questão assim, vamos distribuir aqui, era a história dos 5 camisas 10, né? Toma essas 10 aí e joga todo mundo. E não é assim. O Zagallo tem muito mérito em organizar coletivamente um bando de talento absurdo e tornar aquilo ali a maior seleção da história do futebol. Porque se aquilo cai na mão de outro cara que insistisse em outras questões, aquela seleção, que é a maior da história para mim, poderia ter se transformado numa grande decepção. Como saiu do Brasil contestada pra cacete. E tinha gente que achava que o Pelé estava velho para ir para a Copa. À época, aos 28 anos para 29, o Pelé era tratado como velho para ir para a Copa do Mundo. E, de novo, cara, por isso que história é importante. Porque se você não revisita, você não entende o tanto de bobagem que já foi feita e procura pelo menos evitar. Aqui a gente ainda faz pior, né? Porque a gente vai, revisita, olha e faz de novo. O que o Beckler falou ali do Cucurella, ontem eu vi um comentário do Rio Ferdinand, que é nosso companheiro da TNT Esportes UK, e ele citou exatamente o exemplo do Cucurella e ele citou o exemplo do Harry Kane. E ele abre dizendo assim, cara, o papel do treinador é fazer o jogador render mais de acordo com as características dele. E aí ele cita exatamente o Cucurella, que fez na seleção o que ele é melhor fazendo, e ele cita o Cucurella não conseguia jogar no Chelsea, e isso ele cita o exemplo positivo do Cucurella na Espanha, e cita o exemplo negativo do Harry Kane na Inglaterra, que ele diz, você pega o que o Harry Kane fez no Bayern hoje, o Southgate não conseguiu fazer com que o Harry Kane fizesse isso na Inglaterra. Então o trabalho não foi bem sucedido. O Bellingham em parte. A Euro do Bellingham foi ruim, tirando a final que foi boa. A Euro do Bellingham foi ruim, por exemplo. O que eu digo é que o Southgate também pegou o melhor Bellingham, esse do Real Madrid, e fez para fazer outra coisa, né? Sim, exatamente. Deixa eu liberar o nosso Marcelo Beckler, já agradecendo, obrigado pela participação. Só para eu entender, Beckler, o tamanho que sai o Yamal dessa Eurocopa, cara? Eu acho que ele sai a camisa 10 do Barcelona. 10? Tá. Estamos entendidos, tá, né? Eu acho que ele sai a camisa 10 do Barcelona. Resumiu perfeitamente. Vamos ver qual o tamanho que sai o Nico Williams, tá? Porque o Barcelona pensava em fazer 3 contratações. Pode ser que faça só 2 para fazer o Nico. Tá. E que se vire com os laterais que tem. Porque o plano do Barcelona era Nico, um volante forte, o Barcelona que é um volante físico, e um lateral. Eu acho que o Barcelona vai sacrificar um lateral e colocar mais fichas no Nico Williams. Mas esse nem é tão importante um lateral, né? Você tem o Nico Williams, nem precisa ter. O Beckler... E a gente dá uma palmatória a Fabián Ruiz, né? Fabián Ruiz, exatamente. Jogou demais. Pra mim foi o melhor jogador da Euro, tá? Pra mim foi o melhor jogador da Euro. E apesar o Rodri ganhar, foi uma não foi nem o melhor da Espanha, né? Uma maluquice. Não, ele não foi o 4º melhor da Espanha. Tiveram 4 jogadores que jogaram melhor do que ele. Ele não foi o melhor em campo em nenhum jogo. O Beckler, queria falar 2 coisas com você. O primeiro, que ironia, né? Se o Dembélé não sai, nós não teríamos o Yamal nesse estágio, nesse momento, né? Olha que maluquice, cara. O Dembélé forçou a saída,
acabou que saiu bem, né? O Barcelona conseguiu uma grana por ele, poderia ter saído de graça e tudo mais, mas saiu bem. E aí abriu espaço para ter o... Quem é? É o Yamal e teve isso. E a segunda, o Wallace Borges ontem sugeriu de fazer a finalíssima em Barcelona e reunindo Espanha e Argentina. Podemos sonhar com isso ou é viagem ou é impossível? Cara, eu acho muito difícil. A Espanha não bota os pés no Camp Nou há quase 40 anos. Jogou a final das Olimpíadas de 92 porque Barcelona era a sede e o Camp Nou era a sede da final do futebol. Mas se eu não estou enganado, porque teve um Fred Beckler que a gente falou sobre isso em 87, teve um amistoso contra Países Baixos, 20 mil pessoas no Camp Nou. E assim, jogou agora há pouco no estádio do Espanhol, mas pelo que representa o Camp Nou, que a Espanha campeã jogue ali, eu acho muito pouco provável. Eu sei que seria um jogo entre Lamine Yamal e Messi, né, que teria pouca coisa a ver com Catalunha e Espanha, mas acho muito pouco provável. E sobre a primeira coisa, para finalizar, é verdade, Vitor, isso do Dembélé, mas, cara, era muito fácil deixar o Rafinha na ponta direita, né? Jogador que custou 60 milhões, seleção brasileira, e o Xavi achou um outro lugar para o Rafinha. E enquanto não achava, o Rafinha comeu banco muitas vezes, porque o Xavi viu que o garoto de 16 anos recém-completado estava furando a fila do Rafinha e do Ferran Torres, que também custou 60 milhões. Então, o Xavi tem todas as limitações que eu acho que ele teve, mas ele colocou um garoto de 16 para jogar. Lamine e Pau Cubarsí, que só não foi para Euro porque vai jogar as Olimpíadas. Então, o Xavi teve muito mérito em apostar em dar 50 jogos no ano para o Lamine Yamal, sendo que ele tinha um jogador de 60 milhões de euros, titular da seleção brasileira em Copa do Mundo, para jogar naquele setor. Verdade. Valeu, Beckler, obrigado, viu?